Olá, vamos para mais uma aula de Direito Regulatório e Legislação Ambiental. Nas aulas anteriores nós já estudamos a evolução estatal, nós estudamos as agências reguladoras. Na aula anterior nós estudamos sobre o licenciamento ambiental e hoje nós vamos concluir as nossas aulas com a aula sobre avaliação de impactos ambientais. Então, qual seria o conceito de avaliação de impactos ambientais? Essa avaliação é um processo de análise que vai estudar quais são os impactos ambientais gerados por determinados tipos de atividades e empreendimentos. Então, sempre que for causar algum impacto ambiental, um empreendimento, uma atividade que vai ser desempenhada em determinado local, vai ser necessário realizar essa avaliação de qual é o tamanho desse impacto, como é esse impacto. Essa avaliação ela também não é só para você instalar um empreendimento ou uma atividade, mas ela também é realizada depois, né, ou em outros momentos para você definir também padrões de qualidade aceitáveis, né? Ela também já é realizada quando esse impacto já aconteceu, como é o caso do rompimento de barragens, é aquele caso do que aconteceu em Brumadinho, né? Então ela pode ser feita antes de se instalar empreendimentos e de se iniciar atividades exploratórias. Essa avaliação pode ser feita depois que esse impacto já aconteceu. E ela também pode ser instalada para você poder fixar padrões de qualidade aceitáveis. O que é que se procura avaliar nesse tipo de estudo? São vários aspectos, mas na verdade se resumem a três áreas principais. São aspectos físicos, aspectos biológicos e aspectos socioeconômicos. Físicos em que sentidos, né? Quais são os impactos no solo, qual é o impacto na água, na qualidade do ar, enfim. Quais são os impactos biológicos? Está ligado à vida, né? Os impactos na fauna e os impactos na flora. E socioeconômico está ligado ao homem, né? À sociedade que vive naquele local e qual é o problema que esse tipo de empreendimento ou de atividade pode vir a gerar para aquela população. Vamos dar sequência. Quem é que precisa realizar essa avaliação de impactos ambientais? Todo empreendimento ou atividade que cause impactos ao meio ambiente vai precisar, todos, certo? Aí, como alguns exemplos, né, a doutrina, os livros vão citar empreendimentos industriais, todas as indústrias causam impacto. Então elas precisam antes de ser instaladas, realizar essa avaliação. Rodovias, mineradoras, estações de tratamento de esgoto, hidrelétricas. Então, todo e qualquer empreendimento ou atividade que cause impacto no meio ambiente precisa ser precedido de uma avaliação de qual é esse impacto, qual é a dimensão desse impacto, certo? Qual é exemplo de impacto, né? Geração de ruído, desmatamento, alterações climáticas, extinção de espécies e de habitats, desaparecimento do rio, poluição do ar, erosão do solo e etc. Vários. Então, esse tipo de impacto precisa ser objeto de uma avaliação prévia antes de fazer. Essa avaliação prévia vai estar prevista lá numa resolução do CONAMA, que é a resolução 001 do dia 23 de janeiro de 86. E ela vai trazer conceitos e diretrizes básicas, que é, na verdade, o conteúdo da nossa aula de hoje. É o centro da nossa aula de hoje, está todo lá. É uma lei pequenininha, é uma lei de 12 artigos, porque, na verdade, essa lei não tem o objetivo de entrar em minúcias. Ela é uma lei que vai tratar sobre aspectos gerais, certo? As minúcias são tratadas em legislações específicas, né? Como nós não temos como tratar de cada uma dessas legislações específicas aqui nesse curso,
a gente vai apenas tratar dessa legislação mais geral, certo? Quais são os temas que a gente vai encontrar nessa resolução? O que é que caracteriza impacto ambiental? Quais são os tipos de atividade que devem realizar a avaliação de impacto ambiental, que usa essa siglazinha aí, né, a AIA? Quais são as diretrizes que devem ser seguidas para elaborar o estudo de impacto ambiental, que é uma das fases da avaliação, a gente vai ver daqui a pouco. Quais são as atividades que devem ser realizadas pelo estudo de impactos? O que é que esse estudo tem que fazer? Quais são as informações que devem constar no relatório de impacto ambiental? Então veja bem, existem 3 conceitos importantes que a gente saiba nesse momento. Um é o de avaliação, que é um projeto grande de estudos e de relatórios sobre os impactos que o meio ambiente vai sofrer com a realização daquele empreendimento. Existe, além da avaliação, os estudos. Os estudos são uma das fases dessa avaliação, que é a fase de análise. A gente vai ver que fases são essas. E por último, a gente tem o relatório. O relatório de impacto ambiental. Cada um desses tem uma sigla. A avaliação, que é o procedimento maior, é a AIA, Avaliação de Impactos Ambientais. Os estudos, a gente vai chamar de EIA, Estudos de Impactos Ambientais. E o relatório, que é o documento final da avaliação, a gente vai chamar de Relatório de Impacto Ambiental. Certo? Então, essas siglazinhas vão aparecer em toda a legislação, todos os livros de direito ambiental que você pegar vai tratar, vai utilizar essas 3 siglazinhas aí. O direito ambiental é muito permeado por siglas, por órgãos com que o nome também é uma sigla, como o CONAMA, né? Conselho Nacional do Meio Ambiente, IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Então, assim, nós vamos ter muitos nomes, muitas siglas, e essas são muito importantes, para que a gente possa seguir o nosso estudo sem precisar estar explicando o tempo inteiro o que quer dizer cada uma delas, ok? Então, a partir de agora, lembrar: avaliação de impactos ambientais, AIA; estudo de impactos ambientais, EIA; relatório de impacto ambiental, RIMA, ok? Então, prosseguindo. Lá no artigo 1º daquela resolução, a resolução 001 do CONAMA, vai estar definido o que se caracteriza como impacto ambiental. Esse artigo está transcrito aqui abaixo, olha só. Para efeito dessa resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração, ou seja, qualquer modificação, né, por menor que seja, já gera um impacto. Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam. Então veja, tem que haver uma modificação, qualquer modificação de propriedades física, química ou biológica, uma dessas 3 propriedades, seja por matéria ou por energia, e essa alteração, né, vai afetar o quê? Aí vem os incisos: saúde, segurança e bem-estar da população, atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Certo? Então, qualquer atividade, qualquer empreendimento que altere as propriedades físicas, químicas e biológicas daquela localização, né? Seja por conta da matéria, do material, das coisas que vão ser utilizadas naquele empreendimento, seja pela energia que vai ser, né, empreendida ali, que afetem um desses 5 elementos aí, isso vai ser considerado impacto ambiental. Sendo considerado impacto ambiental, aí exige-se, né, para que você consiga licenciar e começar, né, a exercer a exploração daquele local ali, exige-se que você realize essa avaliação, ok?
Quais são as fases? Essa avaliação vai ter 4 fases. A primeira delas é a fase de diagnóstico, que é a fase em que você vai saber como é que é aquele local. É um retrato, uma foto de como aquela região era antes de você iniciar o empreendimento. Certo? Então o que é que você vai avaliar ali? Você vai avaliar. Ele não falou que tinha que gerar alteração física, química ou biológica, então você vai avaliar os meios físicos, biológicos e socioeconômicos, né? Porque apesar de ele não falar, né, dos fatores socioeconômicos no artigo anterior, nos incisos ele vai falar sobre critérios socioeconômicos. Então a avaliação de impactos também tem que incluir esses aspectos socioeconômicos na sua avaliação. Então, essa seria a primeira fase. Seria uma fase de vamos saber como é que está o local, vamos tirar uma foto de como ele é, para a gente ver como ele vai, como a gente pensa que vai ser no final, para a gente poder comparar uma coisa com a outra e poder quantificar esse impacto ambiental. Não tem como eu saber qual é o impacto se eu não sei como era, né? Então, a segunda fase é a fase de análise desses impactos. Certo? Então, a primeira eu vejo como é. Na segunda fase, eu vou mapear quais são os impactos, né, e vou analisá-los. Essa fase vai resultar num documento, num procedimento chamado de Estudo de Impacto Ambiental, que é o EIA. Certo? A gente acabou de falar dessas siglas. Então, esses estudos ambientais, de impacto ambiental, é uma fase da avaliação. Certo? Primeiro a gente tira uma foto para saber como é que era. Aí agora a gente vai analisar esses impactos e mapear quais são eles. Vai dizer tudo que tem, tudo que pode acontecer, tudo que se prevê que esse empreendimento pode causar no meio ambiente. A terceira fase é a adoção ou a prevenção, aliás, a proposição de medidas ou soluções que vão reduzir ou anular esses impactos que foram encontrados no estudo de impacto ambiental. Então eu tiro uma foto de como era antes da instalação, faço um estudo para saber o que é que essa instalação vai prejudicar o meio ambiente, vai causar de impacto, e depois eu proponho soluções ou para resolver esse impacto ou para anular. Então vamos supor que eu previ lá que um dos impactos seria ruído, barulho sonoro. Na fase seguinte, na fase de medidas mitigadoras, eu vou propor a utilização de artifícios ou de tecnologias acústicas para reduzir ou até mesmo isolar esses ruídos sonoros do meio ambiente, né? De forma que diminua ou até mesmo sane esse impacto causado, né? Que foi visto no estudo ambiental como resultante da instalação do empreendimento. Vê como é, vê o que vai dar errado, tenta resolver o que dá errado. E por último, a gente vai ter uma quarta fase, que é a criação de programas de acompanhamento e monitoramento. Então, você vai estabelecer parâmetros e critérios para facilitar o acompanhamento dos dados. Então, sei lá, você vai ter uma empresa que vai poluir água. Então você pode estabelecer parâmetros, né, que permitam a utilização desse recurso, mas que não prejudique a biota ou que veja níveis de acidez que vai permanecer, que aquele produto seja explorado sem um prejuízo ao meio ambiente. Então são essas as 4 fases, né? Sendo essa última, vai facilitar o acompanhamento dos danos. Porque a gente viu na aula anterior sobre licenciamento que esse licenciamento vai ser por um tempo fixo e depois ele vai ter que ser renovado. Quando ele for ser renovado, esses critérios e parâmetros vão facilitar, né, a realização dessa próxima avaliação para verificar o estado o estado do meio ambiente, já depois desse primeiro momento, desse primeiro prazo de licenciamento, e ver se é possível continuar, se vai gerar danos
irreversíveis para o meio ambiente, permanecer com esse tipo de exploração, enfim. É muito importante essa questão de estabelecimento de critérios e parâmetros para acompanhamento dos dados. Uma coisa que eu não falei que é importante ter em mente é que esse tipo de avaliação de impacto ambiental, esse grande trabalho que se tem, ele é feito por uma equipe multidisciplinar. Certo? Então não sou eu que vou fazer, eu, representante da empresa, eu, dono do empreendimento que vai ser instalado ali, que vou por conta própria realizar. Não, eu vou ter, se eu tenho impactos na biota, eu vou ter que contratar biólogos para verificar qual é a situação que vai ficar, qual é a situação que era. Se eu tenho impactos nos meios físicos, como a água, o solo, o ar, eu vou ter que chamar os especialistas de cada uma dessas áreas para falar sobre isso. Então, esse documento é um documento complexo que é produzido em conjunto com várias pessoas, né? Essa avaliação, esse documento não, essa avaliação. E não é uma pessoa só, é uma equipe multidisciplinar envolvendo várias especialidades diferentes, certo? Então, para você poder fazer essa avaliação, a doutrina vai dizer que existem várias metodologias que podem ser utilizadas a depender da situação caso a caso, e nada impede que sejam criadas novas. Nós vamos citar aqui as mais comuns, as mais corriqueiras, que são utilizadas para a realização dessa avaliação. Primeira delas, avaliação espontânea ou ad hoc, metodologia para avaliação espontânea ou ad hoc. É quando você tem poucos dados, certo? Então você vai chamar especialistas de diferentes áreas para fazer essa avaliação dos impactos sob diferentes pontos de vista. Mas como você tem poucos dados, né, não tem como ser um relatório tão grande, tão amplo assim. Então vai ser feito por demanda. A cada vez que aparecer um impacto, você vai chamar um especialista e ele vai atuar naquela equipe. Certo? O checklist. O checklist você vai elencar a metodologia para ver, vai ser elencado os principais impactos ambientais numa forma de uma lista, né? Considerando cada uma das etapas do projeto. Aí vai ter lá implantação, operação, desativação e o checklist dizendo cada um dos impactos em cada uma dessas fases. Pode ser simples, em que você não vai fazer associação ou correlação de variáveis, ou pode ser descritivo, que é um checklist em que você reconhece as fontes geradoras de cada um desses impactos. Né? Você vai designar números, valores numéricos para cada um desses impactos, ou graus de impacto, vai hierarquizar cada um desses impactos, do maior para o menor, do menor para o maior, e vai permitir comparação, né, dos impactos. A gente vai ver alguns exemplos disso aqui daqui a pouco. Aí outra metodologia seria essa redes de interação. Parece muito com aqueles negócios de redes neurais, né, que é utilizado na estatística. Mas a doutrina chama de redes de interação, em que você vai pegar fazer um organograma de todo o empreendimento, né, mapeando toda uma cadeia de impactos para você analisar as conexões entre esses diferentes impactos, certo? Então, esse aqui é um exemplo de um checklist simples, né? Veja que aqui as colunas são cada uma das fases, né, do empreendimento. Aí, por exemplo, na fase de planejamento, o impacto seria o quê? Uma melhoria da economia local. É o que ele pretende. O mero anúncio de que está realizando esse empreendimento já causaria uma melhoria na economia local. Quando ele fosse construir, né, um empreendimento, aí já teria impacto de ruído, deterioração da qualidade do ar, deterioração da qualidade da água, erosão do solo. Né? Ele achou esses 4 problemas. Mas veja que ele só marcou. Ele não deu um grau, não deu um número, não deu valor numérico, não identificou causa, não falou variável, nada disso. Só marcou xizinho. E a fase de operação permaneceram os mesmos impactos da fase de construção. Certo? Então, o que mais? Qual seria outra modalidade? O descritivo. Veja que o descritivo ele pegou cada um dos impactos e aí sim descreveu. Por exemplo,
Deterioração da qualidade do ar, causada por concentração de poluentes de forma frequente, afetando a saúde das pessoas. Como avaliar? Avaliação dos níveis de concentração dos poluentes, comparativo entre emissões. Então, o descritivo ele pega cada um desses impactos e faz um estudo um pouco mais detalhado sobre eles. Certo? Que mais? O exemplo de redes de interação. Veja que parece um organogramazinho, né? Como a gente tinha falado. Então, quando ele abre ali os caminhos, a primeira coisa que vai gerar é o desmatamento. A esse desmatamento vai ter impacto tanto no aumento do nível de ruído, quanto na modificação da drenagem, como também na perda de vegetação nativa. Então, veja que cada um desses impactos gera outros impactos, que gera outros impactos, né, como se fosse uma rede realmente. De modo que se eu quiser olhar, por exemplo, o aumento da erosão, o que é que ele está indicando aqui como causa desse impacto? Você vai ver que ele vai indicar a exposição do solo, a modificação da drenagem e o aumento do escoamento superficial. Aliás, perdão, ele vai dizer que o aumento da erosão é causado pela exposição do solo e modificação de drenagem. Esse aumento da erosão, por sua vez, seria uma das causas do aumento do escoamento superficial. Então, é outra metodologia de se apresentar esses impactos. Então, mais algumas metodologias aqui que a gente pode indicar. Matriz de interação, que ela é como se fosse esse checklist, só que ao invés de você fazer um checklist dizendo só qual é o impacto, você faz como se fosse uma tabela. E essa tabela vai ter diferentes informações lá e vai permitir a você, inclusive, estimar o grau de impacto de cada uma dessas questões. Aí nós vamos ter metodologias quantitativas, são várias, certo? A gente não vai ter um exemplo específico dela, porque são várias metodologias. Quantitativa está ligado a valores, números, percentuais. Então essas metodologias vão atribuir valores a alguns aspectos qualitativos do empreendimento e vão fazer estudos estatísticos sobre esses impactos. Simulação. A simulação, por sua vez, ela vai utilizar computadores e inteligência artificial para estimar o comportamento dos impactos. Não é aquilo que a gente... Tem alguns programas que fazem esse tipo de estudo. Você coloca lá as informações nele e pede para ele simular como aquele ambiente vai se portar por tanto tempo. E aí esses dados que essas simulações, né, apresentam são utilizados para você enriquecer, né, a avaliação dos impactos ambientais. Certo? Então vamos ver aqui alguns exemplos. O da matriz, ó, tá vendo que parece uma tabela? Então veja aí que o impacto potencial é marcado na tabela como uma cor cinza. A cor branca é quando não tem um impacto potencial. Então, por exemplo, na fase da pré-construção, se você for ver topografia e mapeamento, quais são os impactos que esse tipo de situação pode causar? No meio natural, pode impactar no escoamento dos rios, na qualidade das águas, no ambiente sonoro e no espaço agrícola. Aí, se você for ver, o mais danoso aí parece ser essa preparação dos acessos, né? Ainda na fase de pré-construção, que aí vai influir na qualidade do solo, na vertente de equilíbrio, enfim, em quase todos os aspectos aí do meio. Bem, então retornando, outro que teria grande impacto aqui seria a parte de remoção da vegetação. Então, com esse estudo aqui, você veria bem quais são os impactos para poder justificar, né, a adoção de medidas mitigadoras na fase seguinte. Isso aqui tudo que a gente está vendo é na fase de análise, que é na parte dos estudos de impacto ambiental. Nós estamos vendo as metodologias para apresentar como se dariam esses impactos. O que mais? E aqui é um dos últimos que a gente viu, que é a sobreposição, né? Seria o overlays, que é você pegar várias camadas e tentar vê-las de forma separada. Tipo,
Você tem um mapa base de como era, como vai ficar o relevo, o que você vai colocar ali por cima de construção. E isso vai variar, né, de projeto para projeto, mas permite você ver cada uma das fases de forma separada. Então, vencidas essas fases de análise, de estudos, vai se elaborar um documento chamado Relatório de Impacto ao Meio Ambiente. Esse documento, o relatório ou RIMA, ele vai registrar essa avaliação. Então, ele vai conter tudo o que foi feito durante essa avaliação e vai ser gerado um arquivo, um documento, né, que vai ser entregue às autoridades que estão processando o licenciamento desse empreendimento. E lá, o que é que ele tem que conter? Primeiro de tudo, descrição do projeto, quais são as características, objetivos, localização. O que mais? Identificação e avaliação dos impactos, que é o estudo, né, o estudo dos impactos ambientais. Caracterização da qualidade ambiental futura, ou seja, uma previsão do que se acha que vai ter naquela área ali no futuro. Ele tem que apresentar alternativas e medidas de mitigação, né? Toda vez que ele vê o impacto ambiental, ele tem que negativo, ele tem que tentar de alguma forma, né, contornar aquela situação. Ele vai trazer o resultado de consultas públicas, que não é obrigatório, mas pode vir a ser realizada consulta pública sobre aquele local. Então, e por último, as conclusões e recomendações sobre o que deve se fazer, se recomenda adotar determinada medida de mitigação, isso aí vai variar, certo? Ele é entregue em pelo menos 5 cópias e é público. Público em que sentido? Qualquer pessoa vai ter acesso, exceto as partes que vão ser protegidas pelo sigilo industrial. Então, a pessoa que vai entregar, o interessado no licenciamento, vai entregar esse relatório. Nesse relatório ele vai botar algumas partes de forma sigilosa, desde que ele justifique esse sigilo, e esse sigilo é só para o público externo, certo? As pessoas que vão julgar o licenciamento, elas têm acesso pleno a toda a documentação do processo, ok? Uma vez publicado esse documento, os interessados, a população, vai poder se manifestar sobre aquele empreendimento. Então, é importante que esse documento seja público, né, exatamente para a população poder se mobilizar e tomar ciência do que precisa ser feito, do que está sendo feito, né, já que o meio ambiente é um bem de uso público e de uso comum do povo. Então, essas audiências e essas consultas públicas podem ser inclusive requisitadas pela população, e é muito importante principalmente para a população que vai sofrer diretamente os impactos desse empreendimento, para que elas possam ser ouvidas e para que elas possam participar da gestão desse bem público. Esse documento, né, o relatório, ele tem uma estrutura, né, comum, que ele não é uma redação, não é uma dissertação, é um documento técnico e ele tem alguns capítulos que tem que ter dentro desse RIMA, né, dentro desse relatório. O primeiro dele é a descrição do projeto. Vocês vão ver que ele é bem parecido com o próprio estudo em si, né? O estudo é a realização das fases e o relatório é a documentação dessa análise, né? Então, descrição do projeto, identificação e avaliação dos impactos, apresentação de alternativas, né? Cada alternativa dessa que é apresentada também tem que ser avaliada, né, com relação aos impactos. A apresentação de medidas de mitigação, ou seja, propostas para minimizar ou compensar os efeitos negativos. Consulta pública, que eventualmente já tenha sido feita, o resumo do que aconteceu deve constar no relatório. E por último, conclusões e recomendações, que no caso é uma avaliação geral dos impactos ambientais, né? É uma avaliação completa, não é uma coisa tão a miúde. E aí vai ter recomendações sobre a viabilidade do projeto e a necessidade de aprovação ou de ajuste. Então veja, esse documento,
Se sou eu que estou apresentando quando estou licenciando um empreendimento, por que que eu vou apresentar um documento que precisa de ajustes? Por que que eu não faço logo? Porque, como a gente falou lá no começo, esse documento é preparado por uma equipe multidisciplinar, contratada pelo empreendedor, mas isenta, não é? Imparcial com relação a esse empreendedor. Essa equipe vai estudar a situação e vai apresentar um relatório final para o empreendedor. Isso aqui são as conclusões da equipe multidisciplinar. Então, essa equipe multidisciplinar é quem vai fazer essa avaliação geral, que vai poder recomendar ou não o projeto de acordo com sua viabilidade. É ela que vai apresentar a necessidade de ajustes ou de aprovação. E aí, o empreendedor, de posse desse documento, vai apresentar esse documento quando ele estiver fazendo o seu licenciamento. Então, lá, depois que ele apresenta esse documento, o poder público, né, o órgão que tiver a cargo do seu licenciamento, vai analisá-lo, vai propor ajustes e o seu licenciamento vai continuar, certo? E com isso a gente termina, não é, essas aulas sobre direito regulatório e legislação ambiental. Eu espero ter podido contribuir com os estudos de vocês. Não é? A gente conseguiu completar a nossa ementa, já que uma parte tinha sido dada pela professora Rayane e o material que sobrou para nós estudarmos a gente viu durante esses nossos encontros. E desejo sucesso a todos, um abraço, qualquer coisa podem contar comigo.